O governador Carlos Brandão falou pela primeira vez sobre a crise que afeta hoje o governo, que tem dividido em duas alas, entre os dinistas e os brandonistas, e não só falou sobre o racha, como também disparou vários ataques contra o ministro Flávio Dino. E hoje nós vamos analisar aqui essa entrevista junto com vocês. Bom, tá aqui a matéria no blog do John Coutrin, mas essa matéria saiu originalmente no portal O Globo. A entrevista foi cedida ao portal O Globo. Ó, a primeira pergunta. O senhor foi vice-governador do hoje ministro Flávio Dino do STF por 2 mandatos no Maranhão, mas depois se distanciaram. Por quê? Aí o Brandão responde: deixamos de conversar quando ele foi para o Supremo. Há um grupo mais próximo a ele, 4 ou 5 deputados, que se distanciaram um pouco do governo. Há alguma insatisfação por espaço e acabam envolvendo o ministro. Acho que, depois de governar, é preciso esquecer que foi governador. Quando tem muita interferência, começa a ter problema. Estamos politicamente afastados, mas não rompidos. E aí, meu amigo, só nessa resposta aqui foi um monte de bomba. Primeira coisa, ele fala aqui, ó, que há um grupo mais próximo a ele, de 4 ou 5 deputados que se distanciaram um pouco do governo. E aqui ele está tentando diminuir a situação, a grave crise que abate o governo hoje, que não tem nada de 4 ou 5 deputados. Para você ter ideia, só no bloco o Parlamento Forte, que é esse bloco que reúne esses críticos ao Brandão, são 9 deputados. Sem falar que quando esse bloco disputou a presidência da Assembleia, o Brandão não pôde contar nem com a maioria dos votos dos deputados. Isso porque depois de 2 empates, a candidata do Brandão só assumiu a mesa diretora por conta do critério de idade. Então você vê que nem a maioria na Assembleia ele tem mais. Então isso aqui é só uma tentativa de passar para os eleitores nacionais e do Maranhão que não há uma crise, que é um pequeno desentendimento, que são alguns deputados que estão descontentes. Para você ter ideia que não é uma coisinha pequena, que não é uma crisezinha de 4 ou 5 deputados, o próprio presidente Lula já confirmou que depois do carnaval ele iria interferir aqui no Maranhão e atuar aqui no Maranhão para garantir a unidade do campo progressista, porque ele, mais do que ninguém, quer aqui no Maranhão um petista no comando do Estado, que seria no caso o Felipe Camarão. Então não dá a dizer que é uma crisezinha pequena se até o presidente da República está preocupado com ela. Ele continua e diz ainda que essa insatisfação é por falta de espaço. E a primeira coisa, se os caras ajudaram na eleição, pediram voto, se o partido dos caras ajudaram o Brandão a ter tempo de TV e rádio, e o Brandão foi eleito com a ajuda deles, nada mais justo do que eles terem espaço no governo também. E a questão é que o problema não é nem esse, a insatisfação é porque o Brandão fez um acordo com o Flávio Dino, com o presidente Lula, com o Felipe Camarão e com a base aliada de agora, no final do governo, indicar como sucessor o vice Felipe Camarão, e ele não está cumprindo isso e está perseguindo os partidos da base aliada desse campo mais ligado à herança política que o Flávio Dino deixou. E sinceramente, governador, se está faltando espaço no governo, deve ser porque você indicou um monte de parente, irmão, sobrinho, cunhada, primo, genro e por aí vai. Então, se falta espaço no governo hoje, talvez seja porque colocou parente demais lá dentro. E aí ele continua dizendo que esse pessoal envolveu o próprio ministro. E aqui é outra denúncia muito séria. Por quê? O ministro Flávio Dino não pode interferir na política em âmbito nenhum, nem no Maranhão, nem em lugar nenhum. Então, se algum deputado procurou um ministro do STF para interferir na política, essa é uma denúncia muito séria e muito grave. Ele até fala aqui, ó, quando tem muita interferência, começa a ter problema. A gente quer ver onde é que teve muita interferência. A gente quer saber quais foram essas interferências do governador, do ministro Flávio Dino aqui no Maranhão. E outra coisa, ministro do STF não rompe politicamente com ninguém. Então esse papinho dele aqui, ó, estamos politicamente afastados, mas não rompidos. Claro que não estão rompidos porque ministro do STF não rompe com político. E essa aqui foi só a primeira pergunta, vamos para a próxima. O STF suspendeu a indicação do seu governo ao TCE em um liminar do Dino e nomeações de familiares do senhor em cargos públicos em decisão do ministro Alexandre de Moraes. É só coisa leve, né? Tudo culpa do STF. Aí olha o que o Brandão responde. No caso do TCE, está atrapalhando muito o funcionamento da instituição. Considero muito ruim para o Estado. Claro, todo mundo considera isso muito ruim para o Estado. Agora, a culpa é do governador indicar um advogado pessoal dele para um cargo do Tribunal de Contas do Estado e achar que não vai acontecer nada demais. A culpa não é do ministro do STF, a culpa é do Brandão, que teve tamanha ousadia de fazer uma indicação dessa. Tem um grupinho no Estado ligado ao ministro Flávio Dino que cria essa situação e leva a nível de Supremo. O que a gente esperava é que não tivesse interferência do Supremo. Lamento muito a isso. E aí, gente, não dá de falar que houve interferência do Supremo quando o governador tentou indicar parentes para cargos de super salários, seja em tribunais de contas, seja no governo do Estado.
todas as interferências do STF foram nesse sentido. Aí eu te pergunto, quem é que está errado? O governador que indica um parente para assumir um cargo público com super salários no Estado, no Tribunal de Contas, no governo do Estado, ou um juiz que determina que isso não pode acontecer? Olha o tipo de reclamação que o governador tem do STF. É desse tipo de situação que ele está falando que o STF não deveria intervir. Ele continua. É muito ruim o judiciário entrar nessa esfera. Espero que seja resolvido. Tentei algumas vezes falar com o ministro, mas não prosperou. Ô, gente, eu não entendi aqui agora. Ele disse que não pode ter interferência do STF, e para que ele foi procurar o ministro? Porque, na minha opinião, se ele foi procurar o ministro, é porque ele estava tentando interferir ou influenciar esse ministro a tomar uma decisão diferente. E aí, no meu ver, isso sim é uma interferência do STF na política. Ou seja, o Brandão estava reclamando que há muita interferência, só que ele mesmo foi tentar fazer com que o ministro do STF mudasse a sua opinião, a sua decisão em torno de algo que é relacionado aqui ao estado do Maranhão. Então você vê a contradição. Em uma pergunta ele diz que não deve ter interferência do STF, que os deputados foram envolver o ministro do STF, e na segunda ele já diz que ele mesmo tentou procurar o ministro, mas não conseguiu falar com o ministro. Então não demorou nem 2 perguntas para o Brandão se contradizer completamente aqui nessa entrevista. Já de cara é uma das piores entrevistas de toda a carreira do governador. Mas ele continua e vai só melhorando, olha só. O senhor concorreu em 2014 e 2018 no Maranhão contra a família Sarney, de quem agora se aproximou. O que mudou? É uma ótima pergunta. Aí ele responde: nós disputamos em 2014 contra Lobão Filho e em 2018 contra a Rosiana Sarney. Só que em 2022 eu me aproximei muito do grupo do presidente José Sarney. Foram nossos adversários por 2 mandatos, mas hoje estamos muito próximos. Há pessoas do MDB que participam do meu governo e eles entregaram a presidência do partido para o meu irmão Marcos Brandão. Estamos alinhados. Aí você já entende o porquê que o governador está tão assim com a família Sarney. Eles simplesmente deram um comando de um dos principais partidos do estado para o irmão do governador. Ele continua: estamos alinhados. O Flávio sempre foi muito ferrenho adversário do Sarney. É uma pessoa mais ideológica. Eu não sou assim. Tenho boa relação com os evangélicos, com o agro. Eles me adoram. Essa resposta aqui foi a pior de toda essa entrevista. Primeiro aqui, que a gente sabe o porquê que o Brandão está se aproximando da família Sarney. Primeiro, por conta desses gracejos que a família Sarney dá a ele. E segundo, porque cada vez mais as práticas do governador Brandão vão se aproximando das práticas da família Sarney. Tanto que ele quer indicar o sobrinho como seu sucessor, ele indica vários parentes para cargos na Assembleia, no governo do Estado. Então está cada vez mais difícil para ele criticar as práticas da família Sarney, porque parece que ele fez escola com a família Sarney. Ele vem com esse papo aqui de que o Flávio Dino era mais ideológico, por isso ele era contra a família Sarney. Deixa eu lhe dizer aqui uma coisa: aqui no Maranhão, ser oposição à família Sarney não é uma questão ideológica, é uma questão de senso, é uma questão de justiça social. Porque depois de quase 50 anos de oligarquia de uma mesma família, que deixou o Maranhão com os piores índices do Brasil, com milhares de famílias na extrema pobreza, com milhares de famílias desempregadas, com a educação de péssima qualidade, sem infraestrutura, o mínimo que qualquer cidadão tem que ser é crítico à família Sarney. E outra coisa, não era o Flávio Dino que era contra a família Sarney. O Brandão também era, porque ele era vice do Flávio Dino em 2014 e era vice em 2018. Só que em 2022, depois que ele assumiu o cargo, de repente ele mudou. A família Sarney não era mais uma inimiga, era agora uma aliada. Claro, porque a família Sarney começou a rezar a cartilha do Brandão. E aí ele até continua aqui na próxima pergunta. O Globo pergunta: falta ao presidente Lula mais diálogo com esses segmentos? E ele responde: eu disse ao presidente sobre a questão dos evangélicos e do agro. Deixei essa questão ideológica um pouco de lado. Isso aqui mostra que o Brandão não entende o que está acontecendo, porque não tem mais o que o presidente Lula fazer em relação ao agro, aos evangélicos. Ele já fez tudo o que ele pôde. Todas as leis contra a intolerância religiosa, de liberdade religiosa, de isenção de imposto para as igrejas, tudo isso foi aprovado pelo presidente Lula ou nos governos do PT. O agronegócio foi o mais beneficiado. Só no ano passado foram 400 bilhões de plano safra para o agronegócio no Brasil. Então não tem o que o governo Lula fazer mais por esses segmentos. Se esses segmentos são contra o PT, são contra o governo Lula, aí sim é uma questão puramente ideológica, porque falta de política pública para esses setores é que não foi. Então, vamos aqui então para a última pergunta, que é sobre o Maranhão, e aí o Globo pergunta: seu plano para 2026 é Senado? Ele responde:
Existe uma condição natural do governador se candidatar para o Senado, mas isso é algo que eu só vou discutir em 2026. Ele fala aqui que vai discutir isso só em 2026, mas nos bastidores ele está em plena articulação para poder garantir que vai indicar alguém que não seja o Felipe Camarão. Se vai ser Iracema Vale, se vai ser um sobrinho, um primo, um irmão, alguém da família dele, a gente ainda não sabe. Mas se ele quisesse cumprir o acordo político que ele firmou, ele não tinha nem o que discutir, porque todas essas discussões já foram feitas em 2022. Não tem mais o que se discutir. Ele tem que cumprir o acordo que ele fez com a base aliada, com o presidente Lula, com o ministro Flávio Dino e com o Felipe Camarão. Bom, pessoal, com essa entrevista aqui, o que eu percebo é que o governador Brandão não tem interesse nenhum em reunir a base aliada, em garantir a unidade. Pelo contrário, ele vem tentando forçar o rompimento dessa base aliada para poder indicar algum candidato que ele mesmo queira. Então, esse é um caminho muito perigoso para o próprio governador Brandão, que pode ficar sem mandato e com o nome sujo aqui no estado por trair os seus próprios aliados. E você que está assistindo a gente, meu muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Você ajuda muito a gente só curtindo esse vídeo. Então, se você puder fazer só uma coisa pelo nosso canal, basta curtir esse vídeo, porque assim ele vai chegar em mais pessoas. E aí nós vamos continuar trazendo aqui análises e notícias sobre a política do Maranhão. Meu muito obrigado e até a próxima.